Boa tarde para você. Meu nome é João Vianney, eu sou um dos consultores da Roper e eu sou neste webinar aqui o anfitrião. A gente conseguiu trazer as pessoas mais bacanas da hora para conversar com você sobre inteligência artificial aplicada na educação. There's no embromation. Aqui é só gente fera que está colocando a mão na massa e que está fazendo acontecer. Quem foi que a Roper trouxe para você ficar sabendo tudo que está rolando de inteligência artificial aplicado à gestão universitária, produção de materiais, produção acadêmica, interpretação, correção de atividades, impulsionamento da educação? Quem foi? Pela ordem alfabética aqui, Daniel Sperbi, querido. Boa tarde para você. Boa tarde, Vianney. Boa tarde a todo mundo que está aí para conferir esse webinar com a gente. Um prazer estar com vocês aí. E vocês perceberam pelo sotaque que o Daniel é gaúcho, né? O Daniel está no Rio Grande do Sul, está na cidade de Lajeado, uma das cidades arrasadas pelas cheias de maio que a gente teve, tá? E é uma cidade que, mesmo arrasada, se colocou em solidariedade a todo o Vale do Taquari e está liderando o resgate de todo mundo. E fica o meu abraço aqui de toda a roupa aos colegas da Univates, tá? Não vou nem nomear, que são todos nossos colegas da Univates aqui, e também da Secretaria Estadual da Educação, na pessoa da professora Raquel Teixeira, professora Kátia, estendendo o nosso abraço para toda a educação do Rio Grande do Sul. Daniel, eu fiquei tão emocionado que eu não te apresentei. Então, em 30 segundos, faz tua auto-apresentação aí para gente. Maravilha. Então, meu nome é Daniel Sperbi. Estou aqui para compartilhar um pouquinho com vocês da trajetória que eu tenho na área de gestão acadêmica e gestão da inovação aplicada ao segmento universitário. Tenho uma longa trajetória aí como executivo na área de inovação, como consultor, e com um viés muito forte de produtos digitais, né? Então, essa onda toda que veio forte com a inteligência artificial generativa trouxe possibilidades em que a gente precisa de muita agilidade para trabalhar. Então, Caramba, rapidamente, a gente começou a se reinventar, né? Então, a minha trajetória em poucos segundos é dessa escola que eu venho aí, muitos anos de gestão universitária e muito inconformismo também para compartilhar com depois vocês aí. você colocou uma longa trajetória. Depois tu deixa aí o nome do teu clínico de dermatologia, que você está muito bonito, está muito jovem, né? Ó, Então, não sei se tu fez um peeling para estar com a gente aqui, mas você tá bacana, cara. Tipo assim, por uma deve trajetória ser tão algum, grande, você tá nos trinques, deve tá? ser algum filtro do Zoom aqui. Isso Do não é Zoom normal. aí, né? Não, tá no shape. Quem tá muito no shape também fez um banho e tosa para estar com vocês aqui hoje foi o meu amigo David Steffen. O David, para quem não conhece, o David está em Curitiba hoje. Na verdade, ele atua no Brasil inteiro na área de produção de materiais, desde o material impresso, depois os materiais eletrônicos, depois os materiais digitais, e hoje turbinando minha produção com inteligência artificial. Mas eu não vou falar mais, não, porque o David tá bacana, tá na foto aqui. David, se auto-apresenta para a gente aqui em 30 segundos. Então, gente, é um prazer estar com vocês. Eu não estou falando do Vale do Silício, como o Vianney falou, mas estou no Vale do Pinhão, aqui em Curitiba, tá? Opa! Então é um prazer. É o mais novo ecossistema aí do Brasil, tá? Vai aflorar, vocês vão ter notícia dele, né? Então, pessoal, eu vou falar sobre a nossa experiência com o IA na produção e distribuição de conteúdo, tá? Foi uma história, né? E como toda história, ela teve um começo turbulento, né? Apanhamos muito e hoje a gente realmente não está nem um pouco arrependido de não ter surfado essa onda, tá? E eu vou contar um pouco dessa história para vocês e vocês vão entender Bacana. como que vocês podem usar IA na vida de vocês, na instituição de vocês. Muito bacana, e eu agora vou chamar o teu concorrente, que é o diretor da Vertical EdTech de Santa Catarina, que é o Otávio, que é o diretor da Vertical EdTech da CAT. Concorrência é só uma palavra, é só para dar um charme Parceiros. aqui. Não existe concorrência nas EdTech, são parceiros, mas o Otávio Pinheiro Auler, que é nosso convidado aqui, é o único parceiro da OpenAI no Brasil, tá? E ele vai dar o recorte para vocês do que ele está fazendo aplicado de inteligência artificial. Otávio, se auto-apresenta em 30 segundos para a galera. Bacana, pessoal. Obrigado aí pela participação de todos e também pelo convite do Vianney, da Hopper. Meu nome é Otávio Pinheiro, né? Estou aí desde 2016 trabalhando com inteligência artificial, principalmente aplicada à área de educação e com foco em educação básica e ensino superior. E, claro, a gente brinca que não era mato nessa época, mas era um matinho, mas a partir do boom da IA generativa, né, ChatGPT, etc., a partir de 2023, a gente
conseguiu visualizar, né, um espaço muito bacana de implementação de instituições de ensino superior em todas as áreas de IA generativa, com apoio da IA tradicional também. E queremos falar sobre essas novidades, né, realmente o que está sendo mais usado e o que vai ser usado futuramente em termos de IA generativa nas instituições de ensino superior e educação básica também. Excelente, muito bacana. E se vocês repararem, os nossos 3 convidados estão com o uniforme do Vale do Silício. Tá? Eles estão com o uniforme daqueles multimilionários, que é assim um certo desalinho, tá? É um casual intencional e de camiseta preta, tá? Então eles estão exatamente acabando aqui, eles vão pegar os seus jatinhos e vão diretamente depois visitar suas fábricas na China, tá? Ou em Taiwan. Um beijo para vocês. Então eu vou mostrar aqui a programação da Roper e em seguida a gente vai começar para a gente não perder tempo. Essa série de webinars, você sabe, ela só é possível porque a Roper tem um conjunto de empresas que apoiam a realização desses webinars. A Liceu é a ferramenta educacional da TEC, de gestão de universidades, faculdades, centros universitários, colégios. Ela é uma espinha dorsal digital que coloca todos os seus módulos em operação, trazendo o legado, inclusive. E ela faz desde a inclusão do seu aluno nos sistemas até o diploma digital e todas as etapas inteiras. Fala com o Fábio Cesp, que ele vai te explicar direitinho como o Liceu funciona e vai fazer uma reunião online com você. E nós temos também agora, nesse ano, o apoio da CRM Educacional, que ela trabalha exatamente com 2 competências básicas hoje, é a captação e a retenção de alunos. Como é que a CRM Educacional faz isso? Com muita inteligência artificial, inclusive, embarcada e com ferramentas de excelência. Eles trabalham com a Wake Me On, que é para captação de alunos na educação básica, a Wake Me Pro no ensino superior e o Guide Me Pro, que é para fazer a gestão da permanência. Como que eles fazem isso? Fala com o Guto. Está aqui o contato do Augusto aqui no chat para você falar e agendar uma reunião online com ele. E agenda uma reunião online também com o Diogo Fonseca da Princípio, que é uma fintech que trabalha, não é aquela antiga garantia de recebíveis, não é aquilo. Eles trabalham com a organização da sua vida econômico-financeira. Eles organizam o seu recebimento, garantem o seu recebimento e organizam as suas finanças da porta para dentro também. Então, ela é muito mais do que a garantia de recebíveis, vai muito além disso. Fala com o Diogo Fonseca que ele vai te ensinar a receita para a garantia financeira completa da sua organização. Semana que vem vai ter patrocinador novo, tá? A D2L vai estar aqui semana que vem, já está garantido. E na semana que vem a gente vai estrear também um tema novo, que é aplicação de inovação de inteligência artificial, geração de produtos inovadores, trabalham com infoproduto, com influencers, e estão liderando um novo grande mercado. Essa galera aqui, o João Sandrini, ele vem pela faculdade Hub, mas ele é membro do board do Grupo Primo Rico, que são aqueles caras que fazem um MBA de R$30 mil e dá 30 mil alunos. Tá? Então, esse cara vai estar com a gente aqui na semana que vem, conversando com a gente, o João Sandrini, tá? Ele está hoje respondendo pela Faculdade Hub, articulado com o Primo Rico, e ele vem trazer para você tudo o que eles estão fazendo e que é um case fantástico para o Brasil inteiro entender. Junto com ele vem o Jefferson Pandolfo, que é nosso consultor, coordena hoje a operação de gestão sistêmica na Roper, está na área de inovação da Roper, de gestão de produtos, e ele trabalha no Brasil e no exterior com essa área e vai dar um show também junto para vocês aqui. Semana que vem, 3 da tarde, aqui no webinar da Roper, para você entender esse fenômeno. Agora, na outra semana, nós vamos estar em Foz do Iguaçu com o nosso programa de formação de executivos do ensino superior, que é o PRODESE. E o tema é educação híbrida, que o MEC quer até acabar com ela, não faz o menor sentido. Tá? Nós vamos discutir isso daqui a 2 semanas em Foz do Iguaçu. Inscrições abertas, vem participar do PRODESE, que é pé quente. E a Roper, você sabe, tem todas as áreas de consultoria. Entra no nosso site que você vai entender o que nós temos de marketing, estratégia, tecnologia, pessoas, finanças, IAD, presencial, fusão, aquisição. Tem tudo no site da Roper para você, inclusive a análise setorial, que é o livro de cabeceira do mercado financeiro em relação aos números do ensino superior, é o livro de cabeceira da imprensa em relação aos números do ensino superior, e você pode ter também esse teu livro de cabeceira. Completamos agora 200 pessoas ao vivo, isso é muito bacana, são mais de 750 inscritos, e eu não vou derrubar a audiência falando aqui de mim, eu vou passar exatamente o controle da audiência para o Daniel Sperbi. Para quem perdeu o comecinho daqui, Daniel Sperbi, nosso convidado, está hoje em Lajeado, Rio Grande do Sul, é uma pessoa com uma carreira brilhante,
em gestão universitária e aplicação de soluções para a efetividade na gestão universitária. E agora ele vai mostrar a aplicação de inteligência artificial. Daniel, 15 minutos para encantar o Brasil. Maravilha, obrigado, Vianney. Boa tarde a todos. Vou compartilhar a tela, então. Vamos lá. Só me confirme, por favor, se vocês já estão vendo aí um slide escuro na tela. Uhum. Perfeito. Maravilha. Então, vamos lá, contando o tempo. Vou falar um pouquinho aí da inteligência artificial aplicada à gestão universitária, né? E um pouquinho antes disso, na verdade, eu preparei aqui uma lógica de três pautas que são bem importantes, antes de falar necessariamente do framework, né, que eu comentei aí nas redes sociais aí sobre o que eu iria trazer. Então, a gente vai falar desses 3 tipos de inteligência, a gente vai falar dos fatores essenciais de gestão, para a gente entender como é que a gente gerencia a inteligência artificial aí no âmbito da gestão universitária. E, por fim, a gente vai falar aí de um framework, né? Eu vou trazer para vocês aí uma estrutura de gestão que comporta a IA no sentido de auxiliar o desenvolvimento, os primeiros passos para aqueles que estão pensando ainda em como fazer, como agir. A gente vai trazer uma estrutura aí para combinar com vocês, com cada instituição. Quando a gente fala de inteligência artificial, por exemplo, né, a gente não pode esquecer daquilo que o Silvio Meira traz com muita propriedade quando ele fala que existe a inteligência individual e a inteligência social, né? Então, tem a inteligência dos indivíduos, tem a inteligência das comunidades, e agora, obviamente, a gente tem a inteligência artificial. O que poucas pessoas estão falando é do impacto dessa inteligência artificial justamente no âmbito das outras 2 inteligências, do impacto que ela gera tanto no indivíduo quanto no coletivo, né? Então, isso também é uma pauta bem importante para a gente estar trazendo, para a gente não deixar de fora, quando a gente fala de inteligência artificial. E são números que vocês já devem ter visto muitas vezes, né? Mas o GPT aí, o chat GPT bateu 100 milhões de usuários em 60 dias. Isso não é algo irrelevante, é importante a gente falar sobre isso, né? O TikTok, por exemplo, bateu esses mesmos números de usuários em 9 meses, né? O Instagram levou 2 anos e meio para chegar a 100 milhões de usuários, então é uma coisa realmente muito rápida. O GPT, a gente fala em 4.000 tokens, né? Essa unidade de processamento, de capacidade de processamento aí de palavras, o Gemini da Google aí com 700.000 tokens. Então, o que isso representa? A gente está falando de 40 milhões de palavras, né? E essas palavras, esse tanto de palavras, representam 60% da enciclopédia britânica. Então, não é pouca coisa. E a gente estima que vão ser bilhões de tokens em 2030. E que em 2040 a gente está falando em trilhões de tokens. Então, isso vai avançar muito rápido, naturalmente, com a capacidade, o aumento da capacidade de processamento das máquinas. Ou seja, inteligência artificial não é uma ferramenta, ela é uma extensão da nossa inteligência. Dito isso, a gente precisa entender que inovar de verdade se tornou questão de sobrevivência. Isso não é jargão, isso não é frase de impacto, é realmente a verdade. Se a gente não entender que inovar se tornou questão de sobrevivência, a gente vai realmente ficar para trás enquanto educação, enquanto ensino superior. A transformação digital que a gente tanto fala, ela tem um problema grave que também poucas pessoas se antenaram nisso. A palavra digital, ela tem muita ênfase, e eu não estou falando aqui em demérito do digital, muito pelo contrário, mas o problema é quando essa palavra digital é maior que a palavra transformação. Transformação digital é muito mais transformação do que digital, é muito mais processo, é muito mais estratégia, é muito mais saber o que fazer para não cair na gafe de simplesmente digitalizar processos e procedimentos analógicos, que são ultrapassados, né? Então, nesse sentido, dito... Daniel, Opa, Daniel, vamos lá. querido, olha, desde o início da EAD no Brasil, a gente vem batendo nessa tecla que você reforçou. Não era pegar o presencial e embalar como EAD, era fazer diferente. Não era pegar um livro-texto e colocar ele como um PDF, era recriar ele como um objeto de aprendizagem para isso. E a cada geração de tecnologia, a gente vem reiterando isso. Pelo que eu entendi, você está dizendo que na chegada da inteligência artificial,
é preciso fazer uma transformação de mentalidade, inclusive? Me ajuda a entender essa frase que você falou, que eu fiquei meio perdido aqui. Perfeito. A gente está falando de de uma mudança essencial, Vianney, de estratégia, de procedimento, né? De processo. Então, é uma grande oportunidade que a gente tem em mãos. O advento da IA nos dá uma grande oportunidade de rever processos. Processos ultrapassados, processos que não condizem muitas vezes com aquilo que é a centralidade, quando a gente fala em centralidade do cliente, né? O foco no aluno, o foco no estudante, o que que ele realmente precisa. Então, ela vem como como um presente, uma oportunidade para que a gente possa rever processos e entender de verdade o que que a gente precisa embarcar a tecnologia, o que que a gente precisa automatizar, o que que é possível fazer Perfeito. com a IA, né? Toca o terror. Você usou uma palavra mágica, advento. Então, vai firme aí e mostra o que que o advento da IA pode nos trazer de enriquecimento na gestão universitária. Prometo não te interromper mais. Toca o terror. Não, imagina, vamos lá, pode interrompendo aí. Então, a gente falou então, enfim, esse resumo aí da IA, da importância dessas três inteligências, né? Não só artificial. E aqui eu vou começar a trazer a estrutura que eu proponho, então, para a gente discutir, para a gente refletir, que é uma estrutura de fatores de gestão que ela é um pouco polêmica, tá? Então, de repente, essa discussão aqui vai pegar um pouco de fogo, porque eu vou falar algumas verdades inconvenientes aqui, que talvez alguns gestores universitários torçam o nariz, mas vamos lá, né? A ideia aqui é a gente falar francamente, né? Então, nesse sentido, a gente sabe que toda instituição tem os seus portfólios de cursos e todo curso tem um PPC, por exemplo, né? Isso é normal. Mas os cursos não têm um projeto administrativo, muitas vezes, de curso, nem um projeto de inovação de curso, e muito menos um projeto mercadológico de curso. Então, aqui a gente está falando de algumas lacunas do processo de gestão universitária que elas precisam ser estruturadas em um framework de gestão, algo que contemple tudo, não só o PPC, porque o MEC pode, porque o MEC pede, aliás, esse PPC. A gente deve ir além desse PPC. Nesse sentido, os fatores essenciais de gestão universitária que eu proponho para reflexão é uma metodologia que prevê que, além dos aspectos acadêmicos, os universitários, né, a gestão universitária, os coordenadores de cursos, dirigentes universitários, as mantenedoras, elas devem ter no seu radar, além do aspecto acadêmico e do aspecto administrativo, também o aspecto mercadológico. Vide o webinar que tivemos aí sobre marketing digital com o Tório, que deu um verdadeiro show da importância do marketing digital nos tempos atuais da gestão universitária. E, obviamente, a inovação. Então, a gente está falando aqui de uma intersecção de 4 fatores essenciais de gestão que, infelizmente, o setor educacional ainda não opera a pleno. Por isso que eu brinco aí de operando em meia fase, né? Dito isso, esses fatores nascem da onde, né? O professor Edson Franco, o professor Gabriel Mário Rodrigues, lá em 2011, num documento publicado pela BMS, colocaram fatores de gestão lá, dizendo que haviam fatores políticos, acadêmicos, gerenciais, institucionais. Quando eu li aquilo, eu despertei para algo que depois foi matéria lá na revista do Cinep, foi matéria em várias revistas aí da ensino superior, 2017, 19, 23, 24 agora nas tendências também, ou seja, esses fatores de gestão eles estão ganhando muita força, eles nascem lá de 2011, quando a gente começa a falar nessas estruturas de gestão. E por que que isso é importante? Para subir a régua. A gente quer subir a régua. Então, nada contra a melhor universidade do Brasil, nada contra o melhor centro universitário do Brasil, ou a melhor faculdade do Brasil, ou a melhor graduação do Brasil, ou a melhor graduação da região sul do Brasil. Só que a coisa começa a complicar, a melhor instituição da região norte do estado, a melhor faculdade privada da cidade. Onde a gente vai parar? Na melhor faculdade do bairro? Então, assim, a provocação aqui ela é ácida, ela é densa, porque ela tem que ser. Porque quando a gente fala de fatores de gestão, a gente fala em subir o sarrafo, em subir a régua. E a gente fala de diferenciais competitivos. Fatores de gestão são diferenciais competitivos. E a IA entra com muita força aqui. Porque a gente está falando de atributos exclusivos que tornam uma instituição única, difícil de ser copiada e superior à concorrência. Isso é diferencial competitivo. Não é professor doutor, não é atendimento ao aluno, não é infraestrutura, todas falam isso. Diferencial competitivo é algo mais denso.
E aí, nesse sentido, a gente apresenta um framework, uma proposta de framework para trabalhar com gestão da IA, mesclando com os fatores de gestão, que é essa estrutura que prometi que eu traria aqui para vocês para mostrar como que ela se comporta. Só que antes eu proponho um diagnóstico, que é o seguinte: eu faço uma provocação aqui, né? Você deveria ficar preocupado, deveria ficar preocupada caso responda não para alguma pergunta abaixo. Minha instituição criou e opera uma tese de inovação? Ixi, difícil. Minha instituição possui um executivo dedicado à inovação institucional? Eu não estou falando de pró-reitoria de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Estou falando de alguém dedicado à inovação. Além da plaquinha na porta, é fazendo. Exatamente. Minha Difícil. instituição monitora e audita gaps da jornada do estudante? Dificílimo. Minha IES sabe onde e como estão todos os nossos alunos e egressos? Não. Minha instituição monitora os índices de trabalhabilidade institucional e de cursos? Não. Minha instituição possui uma CPA que monitora e qualifica o uso da IA em sala de aula? A Ana Prado respondeu que sim aqui no chat, mas é Ó, muito maravilha. difícil. Maravilha. Podem ir interagindo aí. Minha instituição utiliza multiagentes autônomos de IA como metodologia ativa? Ah, Daniel, só para humilhar, cara. Porra, Não. já bota uma fácil aí. Então, acabou, tá? O diagnóstico é esse. O lado bom, Caramba. o lado bom disso aqui é que eu pretendo trazer uma estrutura agora para a gente trabalhar, compartilhar com vocês algo que eu tenho feito dentro da lógica dos fatores essenciais de gestão, somando com outros dois estudos, um que foi feito pela McKinsey sobre aplicação da inteligência artificial nas organizações e outro de um pessoal lá de Toronto, do laboratório de destruição criativa da Universidade de Toronto, que fizeram um trabalho muito legal com AI Canvas. Então, uma estrutura bem legal que eles fizeram, e eu somei, fiz aqui um bem bolado com aquilo que eu já vinha trabalhando, e desenvolvi uma matriz, uma forma de trabalhar com os fatores de gestão universitária e os caminhos para aplicação da inteligência artificial. Então, a gente está falando de 4 fatores que vocês já conheceram: fatores estratégicos de inovação, administrativos, mercadológicos e acadêmicos pedagógicos, mas a gente também está falando de 9 passos, 9 ações para trabalhar com inteligência artificial. A primeira ação é equilibrar os riscos e o desenvolvimento. Essa é a primeira ação. A segunda é identificar cases de sucesso de aplicação de IA. Adaptar modelos existentes de IA. Poucas pessoas falam sobre isso também, sobre essa importância. Atualizar a arquitetura tecnológica da instituição, aquilo que você falou, Vianney, quando você perguntou sobre a importância de rever processos, cabe aqui também atualizar a arquitetura tecnológica, criar uma arquitetura de dados, que eu diria que é um dos maiores empecilhos. O professor Maurício Garcia também, a grande referência que nós temos, o farol aqui na educação brasileira, que trabalha com tecnologia há bastante tempo, também defende isso, que a gente tem uma arquitetura de dados bem organizada para poder utilizar isso depois, formar equipe centralizada, uma equipe dedicada à inteligência artificial, os programas de habilidades, ou seja, formar pessoas é importante, também um passo muito importante, avaliar e mitigar riscos, obviamente, e por fim, algo que as pessoas começam por esse ponto 9. O último ponto é o que as pessoas estão falando, da importância de definir e comunicar políticas. Eu preciso ter uma política para o uso da inteligência artificial. Não, você precisa muito mais do que isso. Você precisa desses outros 8 passos para que a gente possa ter coerência e trabalhar de uma maneira madura com a inteligência artificial. O framework por si só está aqui, está na nossa frente. Mas eu fui além. Eu trouxe o modelo de Canvas, que eu trabalho com esse framework, mostrando aqui para vocês no detalhe, que está pequenininho de ver, como é que funciona. Então, imagine aqui da direita, da parte inferior do monitor, no lado direito, aqui, fatores estratégicos de inovação, na cor laranja. Como é que eu uso essa ferramenta, né? Aqui a gente coloca 3 vitórias obrigatórias. O que significa isso? O que precisa acontecer no âmbito da inovação na minha instituição para eu celebrar a inovação? Qual seria um objetivo? Algo que eu comemoraria, uma vitória obrigatória.
Então, eu coloco 3 vitórias obrigatórias ali, pelo menos, e eu vou desmembrando para cada um daqueles 9 itens um plano de ação, um 5W2H. Então, aqui vocês estão vendo que isso acontece no Canvas inteiro. Pegando aqui os fatores acadêmicos pedagógicos, quais são as 3 vitórias obrigatórias? Por exemplo, ter uma CPA que monitora a maturidade tecnológica das minhas disciplinas em sala de aula. Isso seria uma vitória obrigatória. Legal. Coloco o plano de ação, então, para chegar nesse objetivo e cumprir esses passos, um plano de ação para cada um dos 9 passos de IA, para a gente poder trabalhar de uma maneira detalhada e madura. Um exemplo de aplicação desse Canvas. Vocês estão vendo nessa tabela que tem a primeira coluna com os fatores de gestão, e ali na segunda tabela a gente tem ali as vitórias obrigatórias, né? Então, o que que acontece? Trabalhando com essa lógica dos 9 passos, das 9 ações de a gente vai ter o que aqui? Equilibrar as ações, plano de ação. Identificar casos de uso, né? Os cases de sucesso, plano de ação. Aproveitar e adaptar modelos existentes, plano de ação. Arquitetura tecnológica, plano de ação. E isso cruzando com cada um dos 4 fatores. Então vejam que a gente cruza ali, aqui é um exemplo bem superficial de preenchimento que eu estou trazendo, mas como exemplo Galera, de onde a gente chega, né? isso é um superficial, tá? Imagino que não é um aprofundado, hein? Tá? Esse é o superficial. Daniel, querido, 2 minutos para você fechar. 1 minuto e meio para você Perfeito. fechar. Perfeito, encerrando aqui. E aí a gente chega na última coluna, que é aquela provocação que o Vianney fez, né? O Vianney falou assim, olha, eu estou cansado de teoria, eu quero a prática, mostrar. Então, essa planilha, no exemplo de aplicação que a gente fez aqui, para cada fator de gestão, a gente chega numa plataforma, a gente chega numa solução. E a gente define, obviamente, esses objetivos. Então, vocês estão vendo 4 aplicações aqui de soluções, inclusive essa terceira que está aqui na terceira linha, da gestão mercadológica, ela foi a ferramenta que o Tório utilizou para mostrar todos aqueles fluxos do funil de vendas em marketing digital. Ele usou essa ferramenta aí, Funalytics, foi a ferramenta que ele utilizou lá, que ele mostrou aqueles mapas no webinar de marketing digital. Mas a minha atenção, eu queria colocar aqui, ó, queria colocar uma lupa nesse Creo AI. O que que isso aqui é capaz de fazer? Lembram da última pergunta do diagnóstico? Que eram os agentes autônomos, como metodologia ativa? Tem um pessoal do MIT, do Google, que escreveram um artigo muito interessante e que nesse artigo eles falam da composição desses agentes autônomos. Basicamente, é a composição de debates usando modelos de inteligência artificial, onde a gente lança um número de agentes, um número de rodadas que a gente quer, uma pergunta, define então o número de agentes para discutir e coloca esses robozinhos para fazer a discussão. Lançamos o problema para esses robozinhos, para esses modelos, que foram previamente definidos os seus perfis, e eles fazem as rodadas que nós definimos que eles vão fazer com a discussão acerca desse problema e nos devolvem uma solução. A pergunta de 1 milhão que eu faço aqui para todo mundo que está conectado com a gente aí, quase 300 pessoas, é o seguinte: isso aqui que vocês estão vendo agora, tem algum tipo de relação com a educação? Será que isso aqui é capaz de revolucionar a nossa sala de aula? Será Total. que, né, David? Será que o treinamento de cada perfil desse robozinho aqui, de cada um deles, dos 4, treinar eles com os alunos, será que é uma atividade que gera aprendizagem? E ainda, receber a devolutiva da discussão e poder trabalhar sobre ela, será que gera aprendizagem? Então, isso aqui Galera, existe, isso é algo real, isso está ao nosso alcance e vem de um canvas de um modelo de aplicação de IA. ok. Daniel, preciso que você feche para dar o tempo dos colegas aí. Encerrando aqui, então, né, minha mensagem final aqui, o processo de transformação estratégica na educação, ela é um conjunto de mudanças na teoria da prática da gestão. Quando eu vi o Silvio Meira falar essa frase em relação ao mundo dos negócios, eu pensei, não, para aí, eu vou adaptar isso aqui para a área da educação, porque isso aqui vai na jugular, né? O processo de transformação estratégica de educação é um conjunto de mudanças na teoria da prática da gestão. A gente precisa mudar a teoria da prática da gestão. Agradeço profundamente a oportunidade aí, Vianney, e
Obrigado aí a Agradece? todos os colegas Não presentes. agradece, não, que está cheio de perguntas. Só vão te apertar no final. Você que tem uma pergunta para o Daniel Sperbi, coloca no QA que ele vai responder ao final. E eu tenho aqui uma coleção de abraços aqui para todos os palestrantes aqui e também da Roper aqui. Ney Lazari, lá em Lajeado, guerreiro, pioneiro, líder regional, trabalhou incessantemente na recuperação ali e vai seguir trabalhando por muitos anos na recuperação do Vale do Taquari. Vanessa Boscato, um abraço. José Munhoz, um abraço. Poliana Reis, um abraço. E a Poliana Reis, ela é Fanstone. De alguma forma vai chegar o meu abraço dele, o Dr. James Fanstone, o Dr. Henrique Fanstone e todos os Fanstone de Anápolis ali. Eu quero que você leve o meu grande abraço, porque eu morei lá, tá? Vivian Peter, Carlos Eduardo, Carbonari está com a gente aqui, Antônio Carbonari, Aline Café, Vanessa lá da Uninta, falou que lá é tudo sim. Na Uninter é tudo sim, muito bacana. A Thalita Ramalho e a Carmen Nazaré mandando um abraço para todo mundo aqui. Para você que perdeu a abertura, quem vai falar agora é o David Steffen. Ele foi na Pet Shop ontem, fez um banho em tosa, veio gabaritado aqui, comprou uma camisa preta, não ficou para trás, está com o uniforme da inteligência artificial, até a cordinha no pescoço, gente, está charmosíssimo, né? O David, para quem não conhece, ele é founder e diretor e CEO da Telesapiens e ele trabalha no Brasil inteiro com produção de materiais didáticos, desde as gerações analógicas e agora liderando o uso de inteligência artificial. E ele vai mostrar como que a inteligência artificial revolucionou o business que ele desenvolveu ao longo desses anos e o que é daqui para frente. David, falei uma mentira? Abre o microfone. Pessoal, que é isso, gente. Muito obrigado, Vianney, pelos seus elogios, vindo de um amigo sempre suspeito, mas é isso aí, tá? Eu queria parabenizar aí o Daniel pela brilhante exposição. Eu sou muito vibrador, sabe, de apresentações que utilizam tecnologia como a que você utilizou. Fantástico, fabuloso, tá? Jogou aí a régua lá para cima e a gente que tem que correr atrás, né? Mas então, eu não vou usar aqui abrir o bom e velho PowerPoint, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Depois dessa apresentação, né? Mas não só a apresentação, mas o conteúdo também, que tem muito a ver com o que eu vou falar agora. E eu gosto muito de contar história, né? Eu sei que eu só tenho 15 minutos, pouco menos que isso, mas eu preciso contar uma história para vocês. A história para a gente com a IA começou em fevereiro de 2024. A gente já tinha conhecimento desde 2023 da IA, né, do ChatGPT, mas a ficha não tinha caído, né? E a ficha veio a cair mesmo em fevereiro de 2023, quando eu fiz uma brincadeira, né? Eu estava de férias, voltei de férias e eu fiz uma brincadeira, né? Eu pedi para o chat escrever para mim um capítulo de uma apostila de cálculo diferencial integral, né? Eu queria só ver se ele era capaz de fazer isso. Eu tenho formação em engenharia, então quis desafiá-lo. E assim, eu levei um murro na cara, né? Porque ele escreveu não só o que eu pedi, como com muita qualidade didática, sem erros de ortografia, sem erros de português, sem nada. E lindamente, como nenhum autor conseguiria, né, escrever. E aquilo me impactou bastante, né? Na hora veio um misto de pensamento, meu Deus, isso é uma revolução e eu estou perdido. Eu estou perdido porque eu trabalho gerando conteúdo, tá? Então imagina algo que consegue de graça gerar o conteúdo que eu vendo. Então a primeira coisa que passou pela minha cabeça, vou vender a Telesapiens, né? Vou vender a editora enquanto vale alguma coisa, né? É a primeira coisa que passou pela minha cabeça. Eu conversei com a Alessandra, tá? Minha parceira aí, diretora da nossa produção autoral, e a gente começou, eu comecei a envolvê-la no problema também, né? Ale, testa isso, testa aquilo. E a gente começou a fazer um monte de teste. E chegou uma hora que eu me vi numa encruzilhada, ou seja, das duas, uma. Ou essa onda me engole, ou eu vou ter que surfar essa onda, tá? E quem me conhece, conhece um pouquinho da minha história de vida, sabe que eu não sou de ser engolido por onda, tá? Eu normalmente tento, às vezes não consigo, mas tento surfar as ondas. E eu surfei essa onda, tá, gente? Eu saí e a Telesapiens, a editora Telesapiens, porque a Telesapiens é um grupo hoje de 3 empresas, a editora Telesapiens foi a primeira editora que colocou a cara a tapa e disse: eu uso IA, tá? Porque, na verdade, só tem 2 tipos de editor e 2 tipos de profissionais hoje, né? Os que utilizam a IA e os que mentem, né? Não tem 2. Só tem 2 tipos, tá? É que nem avião, né? Tem os que não têm medo de avião e os que mentem, né? Então, a gente não quis mentir.
Então, a gente encarou isso de frente, a gente começou a utilizar na prática tudo isso aí que o nosso querido Daniel falou, e a gente começou a colocar um pouco disso em prática. A gente não sabia da teoria, né? Mas a gente colocou em prática. Então, a gente começou a substituir algumas etapas da nossa esteira pela IA, começando pela parte autoral, né? E fizemos uma revolução na editora, né? Então, o autor, na verdade, ele virou um co-criador de conteúdo, não só um criador, mas um co-criador de conteúdo. Então, hoje, por exemplo, nós temos hoje autores internos, que a gente não tinha antes. Todos os autores da gente eram externos, e a gente contratava por demanda. Hoje nós temos autores internos da editora, claro, bem menos que antes, porém, com a ajuda da IA, com muito mais produtividade do que antes, tá? E aquele material, só para encurtar a conversa aqui, aquele material que a gente entregava em 3 meses, às vezes 4 meses, a gente passou a entregar em 1 mês e meio, né? E nós avançamos com isso, né? Continuamos utilizando a IA, estudando muito, testando ferramentas, testando a inteligência da Google, da AWS e da IBM também, de várias outras, e nós começamos a substituir outras partes da esteira, como, por exemplo, a parte de roteirização de vídeo, né? Posteriormente, o próprio vídeo, né? Hoje nós utilizamos várias plataformas de geração generativas para produção de vídeos, tá? Com qualidade assim fabulosa, fantástica, tá? Vídeos que custa você entender que aquilo não é uma pessoa falando, né? E nós começamos a aprender como que a gente tirava aquele ranço robótico do apresentador, né? A gente já consegue hoje ter um resultado muito melhor do que antes. Claro que isso vai melhorando a cada momento, isso vai melhorando. David, Pois não? o Ota, lá da Cruzeiro do Sul, ele fez um webinar com a gente e ele pegou um vídeo meu, sem eu saber, tá? E ele Aham. fez uma transcrição para japonês, alemão e acho que inglês e espanhol, inclusive com o movimento labial, inclusive com entonação de voz, tá? As pessoas que me conhecem falam assim, pô, ficou melhor do que você, sabia? Mas né? Fica sim, né? E não é demérito não, tá? A gente consegue sincronizar o movimento labial com a fala, né? A gente consegue roteirizar e colocar a linguagem natural na pessoa. Então, é fabuloso, né? Mas nós avançamos ainda mais. E nós conseguimos utilizar outras inteligências também para agilizar a diagramação de material, né? E fomos além. Nós temos uma EdTech, que é uma startup nossa chamada OniLearn Technology. Então, a OniLearn é uma startup nossa voltada para plataformas, para LMS, né? E a gente conseguiu gerar também uma tutoria virtual inteligente, né? O grande problema que o ChatGPT tinha é que, como ele é uma inteligência aberta, o que um aluno perguntar, ele vai responder, né? Então, por exemplo, eu quero saber como é que industrializa e fabrica entorpecentes. Pronto. De uma forma ou de outra, apesar dele ter uma régua ética, mas ele vai terminar respondendo isso. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos com que a inteligência aprendesse o nosso conteúdo, ou o conteúdo que está na plataforma do cliente, seja lá qual for, e a resposta da tutoria vai ser sempre atinente ao conteúdo de estudo. Isso dá uma segurança jurídica muito grande para a instituição. Ou seja, aquele aluno que de repente fez aquela pergunta que eu acabei de fazer sobre entorpecente, ele poderia, por exemplo, dar um print na tela e só porque ele está devendo 3 mensalidades, ir lá no PROCON, ir lá na Justiça e dizer, olha, a minha instituição está me ensinando a fabricar e vender maconha, por exemplo, tá? Então, isso, com a solução que a gente encontrou, não é possível, tá? Porque ele realmente só responde aquilo que está pertinente ao conteúdo. E fomos além. Implementamos o OniIntelligence também, que é uma ferramenta que faz análise estatística do comportamento do aluno, já faz predições com relação à evasão, inadimplência. Então, a gente embarcou fundo nisso e foi a melhor coisa que nós fizemos, tá? Foi a melhor decisão. Então, hoje nós temos uma agilidade muito maior do que antes, uma qualidade de entrega muito melhor do que tinha antes, tá? E as margens também de lucratividade bem maiores, né? Enfim, a decisão de nós não termos fechado a editora realmente foi acertada, porque hoje nós temos não só a editora, mas as 3 empresas do grupo focadas aí em utilizar inteligência artificial e outras tecnologias de ponta, tá? E recentemente criamos um sistema de ensino, para quem não sabe, que talvez seja o primeiro sistema de ensino, ou um dos primeiros sistemas de ensino para a educação superior do Brasil, que é a multifaculdade. Então, a multifaculdade, ele herda tudo isso e aplica em prol de uma metodologia inovadora chamada RCBL, tá? Que é o Real Challenger Based Learning. Traduzindo,
aprendizagem baseada em desafios reais, né? Então, nós implantamos em white label nas instituições de ensino ou oferecemos uma rede já estruturada, incluindo polos. Bom, eu não vou falar sobre o MEC, tá? Pelo amor de Deus. Mas vamos lá, incluindo polos, tá? Onde a faculdade, o centro universitário pode se espetar nessa rede e utilizar todo esse esforço que nós estamos fazendo, trazendo empresas reais com desafios de verdade para serem resolvidos dentro do processo de ensino-aprendizagem em cursos inicialmente só de tecnologia da informação e design, tá? Mas futuramente a gente deve migrar também para outras áreas de conhecimento. Eu sei que é muito pouco tempo para a gente falar tudo que a gente tem, que a gente oferece, que a gente pode oferecer também, mas se me permite, Vianney, eu queria só dizer que nós vamos ter uma live dia 18 de junho, às 15 horas, onde eu vou estar lá, juntamente com o Márcio Wecker, que é o nosso gerente de projetos da Telesapiens, mostrando na prática como tudo isso funciona, tá? Então, todos vocês já estão convidados de 18 de junho, às 15 horas, estar conosco na live, para que a gente possa demonstrar um pouco disso na prática que eu estou falando, tá? Mas, assim, qual a moral da história disso, David? O que é que você pode, como que você pode resumir essa história, né? Eu resumiria assim: desafios existem para serem superados, né? A tecnologia ela pode ser vista como um desafio, mas ela também pode ser vista como uma grande oportunidade. E a gente conseguiu ver como uma oportunidade, não nos arrependemos e convidamos realmente, conclamamos, na verdade, as instituições de ensino do Brasil a embarcarem nessa viagem sem volta rumo ao progresso, tá, gente? Não tem como não embarcar nisso. Não é uma opção. Não é opção. Ou melhor, pode ser uma opção: surfar a onda ou ser engolido por ela. Vianney, você sabe que eu sou rápido, né? Então, eu queria saber se temos perguntas, porque essa é a melhor parte. Liga o mic. Meu áudio. Nós temos perguntas que vão ser respondidas no final. Segura a ansiedade aí, David. Opa! Tá? Segura a ansiedade. Maravilha! Contenha-se. Contenha-se. Tá? Ó, Eu sou cadê o imperativo. Otávio? Otávio, você está aí ou você sumiu? O Otávio está aí? Está aqui com a gente. Estou aqui, estou aqui. Otávio. Ah, beleza. Ó, Já estou compartilhando a tela, inclusive. então, enquanto isso, eu vou mandar um abração aqui. Leônidas Alves, a Alexandra Vanessa, Alessandra. E o José Moran está com a gente aqui. Gente, o Carbonari está aqui, o professor Moran está Uau! aqui. Cara, vocês são muito poderosos, entendeu? Meninos de poderosa inteligência artificial, tá? Vanessa Aparecida, Zios do Santo, Elcio mandando um abração. A Elisa Carbonari também está aqui e a Fátima também está com a gente participando aqui. Muito bacana, top total esse webinar de vocês. Otávio Pinheiro Auler, para quem chegou depois aqui, esses três meninos ao vivo, direto do Vale do Silício, todos três de camiseta preta, o David até com a cordinha de lançamento de produto, uniforme do Vale do Silício, inteligência artificial na veia, aplicação total. O Otávio Pinheiro Auler é aqui de Florianópolis, nosso colega aqui, ele é o diretor da Vertical EdTech, da CAT, eu sou o vice-diretor, e ele vai mostrar para vocês aplicações, e ele é parceiro, único parceiro da OpenAI aqui no Brasil, OpenAI aqui no Brasil. Otávio, querido, 15 minutos para você encantar o Brasil e depois vamos para as perguntas. Então, pessoal, obrigado. Primeiro, quero também mandar um abraço ao pessoal da Anima, Faculdade Hub, né? Univel, Unelpet, Unicesumar, Estudo Sim, que são nossos clientes, estão aqui na webinar também. Muito feliz aí para engajamento, né, dessa fala, dessa palestra de todos os colegas que falaram de forma muito, muito sensata, né, com muito conteúdo. Então, vou abordar de forma um pouco diferente, né, pela nossa experiência no uso de inteligência artificial, que já completa quase 8 anos. Então, a gente até brinca, né, como no início dessa fala, que nessa época não tudo era mato, né, mas era matinho, o uso de IA era um palavrão, né, dentro das instituições de ensino superior, e na educação básica mais ainda. E a partir, né, de todas as transformações que nós tivemos, com um grande boom da IA generativa, né, que é mais conhecido o ChatGPT, Gemini, Perplex, Claude, uma série de outras ferramentas que estão surgindo, entrou no hype, ou seja, né, todo mundo começou a falar sobre inteligência artificial. E a partir desse momento, a gente se sentiu empoderado realmente de colocar ainda mais produtos, né, na esteira do ensino superior que nós tínhamos represados, porque realmente ainda não havia um entendimento, ou não só entendimento, a gente uma aplicabilidade direta, né, dentro das instituições. E também a gente sabe, né, que antes
dos modelos mais aperfeiçoados de AI generativo, o que acontecia? Né? A gente tinha ainda dificuldade de analisar contexto, ter respostas mais exatas, mais objetivas. Aí que a High Education, né, que tem todas algumas startups ligadas a ela, que é o Redação Online, Clube do Noslen, Ataque, começou realmente a colocar mais no mercado essas ferramentas. Uma delas, né, bem aplicada em ensino superior, vou ser bem objetivo, é a correção de monografias, dissertações e teses e artigos. Então, o que nós fazemos? Né? Isso há bastante tempo já. Tudo que é modelo de monografia, dissertações, teses e artigos, a gente corrige. Antes era só a parte gramatical e erros de escrita. Agora, né, desde 2023, comecinho de 2023, a gente implementou também análise de contexto e sugestão, né, de conteúdos. Então, o que seria aqui, na verdade? Né? Um guia, né, de como criar uma monografia e, ao mesmo tempo de como criar essa monografia, corrigir e sugerir melhorias, tanto teóricas como também melhorias práticas. Puxa, Otávio, mas isso, né, tira, né, do papel dos educadores, eu sou educador também, professor há mais de 25 anos, tira dos professores, né, uma autonomia. Gente, tira boa parte o processo mecânico, né, muitas vezes de orientação de uma monografia, quando a gente às vezes não consegue ter controle sobre alguns pontos, né, como análise de erros gramaticais, erros de escrita, assim por diante. Então, é uma ferramenta, né, bem bacana, que ela resolve um problema, né, em escala, que muitas vezes ficava restrito lá aos revisores, né, daqueles folhetinhos, daqueles papeizinhos nos murais das instituições. Além disso, também, nós temos uma ferramenta que há bastante tempo usada, isso bem antes do boom da IA, surgiu lá no começo da pandemia, que são as correções de redação por IA. Essas redações de processos seletivos que as instituições, né, elas usam para acesso dos alunos ao ensino superior, principalmente, né, através dos processos, né, online, se tornou um grande produto durante a pandemia, até porque os campos, né, e campos estavam fechados. E a partir desse momento, né, os alunos teriam que fazer um processo seletivo, né, de alguma forma, ou por notas do Enem, ou por uma prova de múltipla escolha, mas a redação ela dá uma resposta muito imediata, em até 30 segundos, né? E o aluno não sai daquela esteira do processo de matrícula, né? Então, ele vê o curso, faz a redação, é aprovado ou reprovado e já pode partir para a matrícula. Outro modelo também, né, que surgiu e fortaleceu durante o período da pandemia foi o detector de plágio, que, diferente de outros modelos, nós temos um modelo nacional, então você não precisa pagar em dólar, então nós temos o próprio, né, o nosso próprio servidor, nosso próprio cloud, nossa própria nuvem, né, guarda todas as informações do Google, do Bing, do Yahoo, e consegue analisar, né, se aquele texto tem plágio ou não. E por tabela, é natural a evolução, que você deve estar sentindo bastante na pele, e o colega falou muito bem agora na última fala, que realmente todo mundo está usando e alguns falam, outros não. Então, esses dias eu dei uma palestra, né, para quase 1.000 estudantes, né, falando sobre o uso, né, positivo da IA no ensino superior, e foi muito interessante que eu perguntei quem usa o GPT para criar aí seus materiais, né? 90%, né, da plateia levantou a mão, ou seja, né, estão usando escala, estão usando várias ferramentas também para driblar, ou seja, para escapar de ferramentas que identificam. Mas mesmo assim, nós temos o ChatGPT, né, que é o nome inicial que a gente criou lá em 2023, no início de 2023, para identificar o uso de inteligência artificial generativa nos textos. E uma das grandes novidades que eu acredito, agora pegando uma parte mais teórica, a gente não vou abordar aqui em 15 minutos, mas é o ensino, né? Eu entendo que a gente está bem no início, né, da era do ensino personalizado. Então, todo mundo aqui, muitos já foram professores ou são professores ainda, entendem que todo mundo, naturalmente, aprende de formas diferentes, né? E muitas vezes nós, como professores, numa sala, tanto online como presencial, ensino remoto, né, ou presencial, você não consegue ter uma unificação de aprendizagem dentro das instituições. Por isso, nós lançamos também o Mentor Online, que é uma ferramenta, né, 24/7, né, 24 horas por 7 dias, que tira dúvidas sobre todas as disciplinas dos alunos, guarda a memória e pode conversar com os estudantes sobre isso. Ah, Otávio, mas isso é o GPT ligado? Não. O que acontece? Quando você usa 100% o GPT ou OpenAI, você tem muitas requisições, isso custa muito caro. Eu estou dando consultoria para alguns governos do Brasil que chegam a gastar 1,5 milhões, 2 milhões por mês só de processamento com a OpenAI. Então, o grande segredo hoje, um termo bem técnico, tá, gente? É criar um fine tuning, ou seja,
um modelo de aprendizagem com a sua base. Então, você pode pegar a base da sua universidade, da sua faculdade, do seu centro universitário e treinar baseado nos algoritmos de inteligência generativa, artificial generativa, e criar o seu mentor online com o próprio conteúdo. Outra área que está muito forte também é cria-prova, né? Ou seja, a gente chama aqui internamente de cria-prova, mas é a criação de questões, gabaritos, resolução com inteligência artificial. E mais ainda, você pode colocar todo o seu conteúdo da sua, né, instituição de ensino superior, da sua IES, dentro dessa ferramenta e você consegue, através do material didático, criar as questões diretas, naquela relação, né, aula dada, né, aula estudada e aula também avaliada. Então, criar provas é legal que, por exemplo, se você tem um descritor sobre tal assunto e o distrator, a resposta correta seria A, e o aluno coloca a resposta B, o que acontece? Você consegue criar um prompt, uma pergunta, né, e resposta, aonde vai explicar por que o aluno, qual a proficiência, quais os pré-requisitos e requisitos ele precisa ter para chegar à resposta correta. Outra ferramenta que o colega falou também, que está muito forte, né, vários estão criando no mercado, é o autor online, né, que é a criação de conteúdos educacionais através de inteligência artificial generativa. E uma coisa bem importante, né, gente, a mesma coisa que eu falei, que é a era do ensino personalizado, ou seja, você criar trilhas para os estudantes, você criar provas adaptativas. E uma coisa incrível, gente, que a IA vai propiciar, está propiciando, adaptar o conteúdo conforme o tipo de espectro dos estudantes. Se eu tenho TEA, né, que é a parte de autismo, né, leve, moderado, severo, que seja, ou um espectro como dislexia e também TDAH, você consegue criar questões personalizadas. Esses dias um gestor educacional me falou, puxa, eu gasto aqui alguns milhões, essa área pública, gasto alguns milhões para treinar, formação de professores e capacitação na parte, né, de espectros, né, de neurodiversidade. E muitas vezes eles chegam em casa, porque tem a parte teórica que é importante, mas chega em casa, como criar uma questão, eles têm mais dificuldade. Então, essa ferramenta também propicia uma questão adaptativa também em alguns tipos de espectro. E aí, gente, né, criação de aulas por IA, que o próprio professor Vianney colocou muito bem aqui, né, que é bem possível esse modelo, né, de criação de aulas por IA e já está sendo usado em bastante escala, né, por muitas instituições. E talvez o ponto que eu acho mais interessante, assim, que está acontecendo no mercado é o ensino personalizado. Ou seja, eu consigo criar hoje uma plataforma de ensino superior onde eu tenho trilhas que a IA vai indicando conforme a proficiência do aluno, conforme, né, a trilha que ele está rodando, quantas aulas ele assiste, o número de aulas, os exercícios que ele faz, a leitura que ele faz, ele interpreta tudo isso de maneira muito rápida e vai mudando a trilha do aluno conforme o objetivo da instituição. Ou seja, é um ensino personalizado, direcionado, adaptativo e não precisa uma parafernália de uma plataforma muito complexa para ter essa trilha, tá, gente? Hoje a gente ensina, inclusive, as instituições de ensino superior a criar as suas próprias IAs, tá? Eu falo, Otávio, é fácil? Não que seja fácil, mas é muito mais fácil do que nós fazíamos, né, há 4, 5 anos, que realmente exigia aí alguns anos de estudo, de análise. E alguns pontos aqui que eu coloco de maneira bem clara, que é um uso bem prático, que muitas instituições já estão usando, é o atendimento personalizado, né, por uso de IA, já tem várias empresas fornecendo isso. A captação de leads, né, por IA, que é cada vez mais desafiador, o lead, as técnicas, os modelos. Então, N ferramentas surgindo nessa área. A captação de discentes, né, dos estudantes diretamente, fazer processos seletivos, a gente tem uma ferramenta que chama Capia.ai, e também a predição de evasão, como o colega comentou. Então, os grandes desafios hoje da instituição, você tem a predição da evasão, qual é o coeficiente que você vai alinhar, você pode adaptar os coeficientes à sua realidade, desde horas que o estudante trabalha, até o tempo, né, as aulas que ele está faltando, as notas que ele tira, se ele está atrasando mensalidade, então tudo isso a IA consegue, às vezes, criar até um coeficiente adaptativo à realidade local, porque nós temos o Brasil continental, né, tem vários tipos, né, perfis de instituições de ensino superior. E outro modelo assim que eu coloco também, que são dores mecânicas e robóticas, né, que nós fazíamos muito nas aulas de ensino superior, são os planos de aula e estudo, né, criar planos de aula e estudo cada vez mais adaptativos, baseado em toda a matriz de referência das instituições de ensino superior.
E eu coloco aqui, para finalizar e dar tempo de perguntas, tá, gente? Pontos de atenção. Eu fui rápido, objetivo, né? Cortei bastante da apresentação para deixar esse espaço, né, de perguntas e dúvidas, que enriquece muito o debate. Mas alguns pontos de atenção que nós temos que ter. Toda IA tem que ter curadoria humana. O homem, gente, sem uma máquina, ele é capaz de muitas coisas, mas o homem e uma máquina, né, são impossíveis de parar. Então, um ponto de atenção que eu coloco, quase todas as ferramentas que nós temos aqui, a gente tem curadoria humana, ou seja, relação homem-máquina, humano-máquina. Então, essa relação é extremamente importante. Nós estamos na pré-história da inteligência artificial, tá, gente? Claramente na pré-história, isso não é alarmismo, não é futurismo, é uma realidade muito clara, mas sempre a curadoria humana vai andar junto com os processos, né, de inteligência artificial. Outro ponto, está sendo bem debatido, é a regulação. A gente sabe que existe uma caixa de Pandora ainda presa para instituições como OpenAI, Google, Anthropic, né, que estão na ponta dessa área, e realmente tem muita coisa sendo represada, porque o impacto, né, será muito grande em várias áreas da educação, que a gente achava que seria mais lento, está sendo muito maior que vocês imaginam, tá, gente? Então, a regulação é um ponto de debate super importante, né, cada vez é necessário ser levantado, e não do ponto de vista estatal, tá? Mas uma regulação que seja saudável para todos. Direitos autorais é outro debate que tem surgido já, inclusive semana passada, essa semana houve debate de uso de fotos, né? Tem autorização para base de treinamento de IA aqui do Brasil, os jornais também estão questionando bastante. A limitação da criatividade, né? Esse dia eu estava escrevendo um artigo que relacionava, né, a parte dos Irmão Karamazov e do Dostoiévski junto com psicologia, por exemplo, que é uma relação bem interessante e natural, né? E eu já tinha lido o livro, né, há alguns anos. Então, tranquilo, né? Eu tinha referência, podia fazer as perguntas, né, criar os prompts de maneira correta para relembrar os capítulos do livro. Mas imagina quem nunca leu, né, não só o livro, qualquer outro tipo de conteúdo, pegar aquilo ali pronto. E o outro desafio, né, que é, gente, uma verdadeira epidemia nas instituições de ensino superior, principalmente, é a questão do plágio, tá? Mas, Otávio, finalizando, mas eu estou colocando todas as atividades da minha instituição no papel agora. Gente, a gente acaba de quebrar também o papel. A gente consegue hoje pegar uma letra, a pior letra que vocês imaginam, uma letra de médico, e você consegue já transcrever para caractere de computador e corrigir também, ou criar um texto em cima disso. Estudos de caso. Também, claro, tem várias maneiras que a gente vai tentando usar, mas na minha opinião, como educador, como da área também de inteligência artificial, eu acho que vai ser uma luta, assim como os celulares, né, uma luta muito desafiadora, vai ser uma luta bem desafiadora também. Obrigado, pessoal, estou à disposição aí para qualquer pergunta ou dúvida, tá? Otávio, querido, muito bacana, e eu acabei de perguntar para a audiência aqui se podemos ir até 16h10 para responder todas as perguntas. Vamos ver como é que vão chegar as manifestações no chat aqui, se a gente vai ter um tempinho aqui para responder as perguntas, se sim ou não. Ok, claro, sim, sim, ganhou. Pronto, acabou a votação, o sim já ganhou, tá? Muito bacana, tá cheio de perguntas aqui, tá cheio de abraços também. E o meu grande abraço para duas pessoas que o José Moran conheceu, moram no meu coração e que já partiram. Professora Carolina Bori, da Psicologia da USP, professor João Cláudio Todorov, da Psicologia da UNB. Eles foram contemporâneos do professor Fred Simon Keller, que veio ao Brasil, tá, nos anos 80, e ele foi o criador da metodologia da aprendizagem individual personalizada. Na época não era possível com os recursos de hoje. Era possível de você identificar onde o aluno chegou, criar o próximo passo para ele, de acordo com o repertório anterior dele. Então, o fundamento do ensino personalizado tem muito a ver com a USP, tem muito a ver com o UNB, e com o professor Fred Keller, dos Estados Unidos, que ele vinha ao Brasil e fazia seminários na USP e seminários na UNB, na época de desenvolvimento do método de aprendizagem personalizada. Então, fica o meu registro histórico aqui, a minha admiração por dois brasileiros que são coautores do método mundial de aprendizagem personalizada. Feito esse registro, tá? Eu quero, então, passar para as perguntas. Enquanto vocês três dão uma lida nas perguntas, tá? Eu vou passar aqui a programação da roupa enquanto vocês preparam as respostas, tá? Vamos lá. Então, aqui, esses webinars da roupa só são possíveis porque nós temos
um grupo de patrocinadores que nos apoiam. A Liceu é uma ferramenta que ela digitaliza todos os processos da sua universidade, da sua faculdade, do seu colégio, colocando tudo numa espinha dorsal digital, tudo integrado na palma da mão para o usuário, seja ele o aluno, o professor, o pai ou o agente público, né? Qualquer coisa ele está dentro do Liceu até o diploma digital. Fala com o Fábio Cesp, pega no chat aí o contato dele para você falar com o Fábio Cesp e pegar a dica toda. Pega no chat também o contato do Augusto, que ele é o representante da CRM Educacional, e ele vai explicar para você como que as ferramentas da CRM funcionam para você otimizar a captação. Você tem o WakeMe, que faz a captação, o WakeMe On na básica e o WakeMe Pro no superior, e como é que você vai fazer a fidelização do aluno. Retenção não é a palavra, a fidelização do aluno à sua marca, aos seus processos, à sua aderência, tá? Ele faz isso com o Guide Pro e ele vai explicar para você. Então, CRM Educacional, contato do Augusto está aqui. Fala com o Diogo Fonseca para você organizar as contas a receber, a pagar, fluxo de caixa, repensar o financeiro da sua organização e ter um fluxo de entradas estável. Então, fala com o Diogo Fonseca. E na semana que vem, inovação e tecnologia em cursos EAD. Nós estamos trazendo duas pessoas capeta na área. O João Sandrini, lá da Faculdade Hub, membro do board do Grupo Primo Rico. Ele vai mostrar como que eles estão fazendo produtos avançados de AD, de infoproduto, de graduação e de pós-graduação. Os caras são capeta de fera nisso aí e vão mostrar como é que os influenciadores, os influencers, estão mudando o mercado da educação. Junto com ele vem o Pandolfo, nosso colega na Roper aqui, trabalha na mesma área, coordena vários produtos na Roper aqui, ele vai estar com vocês aqui para enriquecer a próxima quarta-feira à tarde. Quem puder fazer parte do gestão do programa nosso do Prodese, que é o Programa de Formação de Executivos, próxima etapa presencial em Foz do Iguaçu, dias 27 e 28, nós vamos trabalhar educação híbrida, é a pauta da hora, tá? E a Roper, você já sabe, tem uma área completa de consultorias em estratégia, marketing, finanças, tecnologia, pessoas, produtos, e também tem o principal book, o principal livro de cabeceira com as estatísticas do ensino superior no Brasil. Análise setorial, vai no site, compra o teu exemplar para você abrir a cabeça. Daniel, passou os olhos aí nas perguntas? Então, tô dando uma olhada ainda aqui, Vianney, tentando localizar. Eu acho que pode passar para os colegas aí que eu vou localizando. Vai no QIA, que tem a listagem das perguntas no rodapé ali, tem uma caixinha chamada Q&A, o QIA, que tem as perguntas eu tava ali. tava lá no chat da direita lá. Tá. Não. Vai no QIA ali que está concentrado ali. David, o que você selecionou aí para dar um look aí de resposta? Otávio. Opa, melhor Otávio, que eu Otávio, começamos pelo aqui. Otávio, fazemos na redação inversa então aqui. Otávio, você Isso. faz as primeiras respostas, depois vamos para o Daniel e depois para o David. Bacana, vamos lá. No primeiro ponto, sobre ensino personalizado, quando eu falei a era do ensino personalizado do século XXI, a era do ensino personalizado com IA, né? Então, é importante ressaltar que, inclusive, todas as bases, né, de Keller, por exemplo, te usa como base de estudo, mas do ponto de vista operacional, do ponto de vista, né, A tecnologia de IA, é de hoje, claro. é a tecnologia, exatamente, né? Então, Exatamente. ela ajuda muito a processos que antes, né, demorariam 5 anos para você criar uma estrutura de ensino personalizado com um modelo de inteligência artificial, você consegue fazer em meses, hoje em dia. Vamos lá. A Vanessa Rocha faz uma pergunta muito bacana, que ela agradece o compartilhamento de informações, né, profissionais como vocês, e ela acredita que a IA é sim um caminho sem volta, mas como profissional inovador, aprecia ainda muita resistência. Como mudar o mindset dos professores para que acreditem que a IA pode melhorar a produtividade e metodologia para o perfil de alunos digitais e tecnológicos? Bacana, ótima pergunta, Vanessa. Responde em 1 minuto, vamos lá. Vamos lá. Então, assim, o principal ponto, a área de educação, a gente sabe que ela naturalmente é mais conservadora e por motivos muito claros e necessários, mas a gente percebe, né, que o movimento de uso de inteligência artificial por parte dos alunos, ele é no underground e ele é silencioso, e de muito uso em escala. Por parte dos professores, muitas vezes, né, existe a resistência. Nós, professores, somos mais resistentes, né, a muitas inovações. Mas, naturalmente, para essa pressão de cima para baixo, né, por parte dos estudantes, muitos professores, eu tenho percebido, estão se mexendo rapidamente, né, para aprender. E, claro, o grande segredo, né, Vanessa? Formação, né, treinamento da base, né, para que esses professores se apoderem dessa tecnologia e usem de forma positiva dentro da instituição.
fazendo aquela relação que eu falei, humano e máquina andarem junto, e não de forma separada. Ok. Quer que eu faça a próxima, Vianney? Tá sem áudio. Você tá sem áudio. Opa! Se quiser, eu posso fazer umas aí também. Já Vai Vai encontrei lá, ter, aqui. vai Daniel, ter. eu estava no Ah, mudo tá, aqui. beleza. Vai lá, Daniel agora. Vamos no Valeu. rodízio aqui. Beleza. Então, olha só. Vou começar pela última aqui que eu vi, tá? Da Patrícia, aqui, sobre estudos científicos, tá? Eu acho que é isso que ela pede aqui, né? Deixa eu ver. Foi a Patrícia que falou de estudos científicos, evidências científicas, isso aí. Tem alguns estudos que eu vou mandar no PDF com os hiperlinks do material que eu vou disponibilizar depois, tá? Que são artigos lá do MIT, que eu usei aqui na apresentação, que eu citei a referência. E tem um pessoal lá também de Stanford que está pesquisando avançado a questão dos agentes autônomos, tá? Então também tem alguns. Então, sim, tem bastante publicação com relação a essas inteligências que eu citei, principalmente a questão que eu tenho dado uma estudada mais dos multiagentes autônomos. Tem já evidências científicas da performance bem superior ao uso da generativa pura nas plataformas, lá no Gemini, lá no ChatGPT, enfim, quando a gente usa os debates dos agentes autônomos, os resultados científicos que estão publicando acerca do tema, eles são realmente superiores. Então, sim, temos, depois eu vou enviar daquelas que eu citei. Posso seguir o baile aqui? Tem mais perguntas aqui, Vinei? Mais 30 segundos para você. Beleza, então assim, como que eu conectaria a Patrícia também, né? A IA, UX, educação superior na EAD, né? Tudo começa com design. O projeto da estratégia vem antes da tecnologia. Quando a gente Cara, desenha o que a gente quer antes de embarcar a tecnologia, é sinal que a gente não esquece do usuário. Então, sempre que a gente pensa o usuário no centro, a estratégia, ela é mandatória e a tecnologia é secundária. Por mais que a gente esteja aqui falando de IA, a tecnologia ela vem em para segundo lugar. resolver. Exatamente. Ela Ela vem vem para depois da resolver o que estratégia. você definiu como é a sua estratégia. Perfeito. Onde é que está a gafe? Onde é que está o erro? E muitos cometem. É começar pela tecnologia. Não se começa pela Uhum. tecnologia. Se começa pelo desenho. Qual a tua percepção sobre a aplicação das IAs na personalização? Sabrito, aqui, grande amigo, né? Bom, toda a Pergunta jornada de do amigo usuário. não vale pergunta combinada. Vamos ver, responde aí, vamos Ele ver. pergunta aqui, né, a personalização das experiências individuais de aprendizagem e jornada de estudantes, né? Então, uma das grandes aplicações de AI, as LMS cada vez mais estão se preparando para esse momento, para esse universo, é a personalização no ritmo do aluno, acompanhando o aluno, acompanhando com dashboards personalizados de cada um do desempenho. O que ele gosta mais de consumir é o PDF, o vídeo, é às 2 da manhã, é às 4 da tarde. Isso tudo é dado, é aquela arquitetura de dados que eu mostrei no infográfico. Então, quanto mais a gente tem essa arquitetura bem desenhada, fica fácil extrair um dashboard, porque a gente tem o dado, né? Excelente. David, querido, vai lá, rodadinha do Então, David agora, depois vamos para as falas finais. vamos lá. Temos duas perguntas aqui que foram dirigidas a mim, tá? Eu vou responder prioritariamente e tem algumas outras também que a gente poderia responder, não sei se vai ter tempo. Vamos lá. Viviane Monteavaro. David, dentre as oportunidades que a IA traz, como fica a relação com os autores? Algum especialista valida o que vocês produzem de acordo com a área correspondente? Sim, essa foi a nossa grande virada de chave, tá? A gente recebia antigamente dos autores materiais com muitos erros, tá? E o que é mais grave, o autor, quando ele escreve do zero, ele tende a confinar digamos, a abrangência do conteúdo, a sua experiência de vida, a sua formação pessoal, que nem sempre reflete o todo, tá? Foi aí que nós percebemos que, utilizando a IA para oferecer, digamos, a massa de conteúdo inicial, se ela pudesse ser modelada ou curada, use o termo que você achar mais conveniente, Vianney, por um especialista da área, isso ia ser muito mais enriquecedor. E não deu outra, tá? A gente recebe o material limpo, um material muito didático, muito bem estruturado, e claro, ele vai ser totalmente modelado, né? Mais que curado, modelado por um autor que é especialista na área, tá? Isso Ou aí seja, funciona muito bem. humano mais inteligência artificial mais humano. Beleza. É Otávio, assim que 30 nós segundos para fazemos. mais uma resposta sua e depois vamos para a rodada final de abraços. Daniel, o David tinha uma resposta no ar engatado ali. Vai lá. Só mais uma. O José Munhoz Fernandes perguntou, David, qual o caminho para participar da live da Telesapiens dia 18/6? Dá uma seguida no nosso canal, o LinkedIn, no Face, no É YouTube. tudo Telesapiens.
tudo Telesapiens, tá? Que aí você vai receber clica as aí, vai no notificações. Google aí, dá um Google aí, Telesapiens. Beleza. Show. Beleza? Otávio, última resposta e depois a última do Daniel. Bacana. Tem o José Viana de Oliveira Neto, né? Pergunta se já temos casos de uso de aplicação de modelos preditivos baseado em IA na gestão de permanência de alunos com resultados efetivos na redução de evasão. Sim. Algumas empresas, inclusive a nossa, já trabalha com esse ponto e tem vários cases, né, extremamente positivos. E ele pergunta também que em casos de aplicação de modelos preditivos baseado em IA na personalização de trilha de aprendizagem e avaliações na jornada do aluno com resultados efetivos. Existem resultados efetivos, né, na melhoria do desempenho acadêmico do aluno? Então, a literatura, né, existem vários artigos, tanto como o professor citou, do MIT, de Stanford, de Berkeley também, em relação a resultados efetivos de modelos de IA, mas no Brasil, especificamente, ainda estão surgindo artigos nessa área evidenciando. Nós temos aqui internamente uma área, um núcleo, né, que faz essa análise com cientistas de dados e assim trabalha com Big Data, com o objetivo de passar para a instituição, né, nos primeiros 3 meses, 6 meses, 9 meses de uso, né, os resultados efetivos de melhoria na aprendizagem do aluno. Então, a gente tem sempre um documento passando essas informações. E, por último, acho uma pergunta do José Morin, acho que é Morin, se for, né, semelhante ao Pensador. Então, ele fala que a IA não está barateando, na verdade, o processo, né, de criação de conteúdo educacional. A grande verdade, né, sim, como aconteceu com outros setores da educação superior, né, que houve naturalmente uma guerra de preços, né, os preços foram diminuindo radicalmente e também, né, o custo foi sendo arrochado e apertado cada vez mais pelas instituições. A IA, sim, é a busca de um processo mais barato, que pode ser também danoso conforme, né, a regulação e outros pontos que eu acabei usando com vocês. Então, eu sou extremamente a favor, né, do equilíbrio nesse ponto, algumas regulações, para que realmente, né, não tenhamos aí um conteúdo de baixa qualidade e desvalorizando também o professor. Bacana, fechado, Vianney. Excelente. Daniel Sperbi, última resposta e depois vamos bater uma fotografia bacana de recordação. Perfeito. A Vanessa perguntou, então, onde pode ter acesso aos artigos, né? Daqueles estudos que eu citei na minha apresentação, alguns deles ali vieram de Stanford, outros do MIT, e tem também um lá do Laboratório de Destruição Criativa da Universidade de Toronto. Mas eu vou colocar os hiperlinks para cair direto nesses estudos lá no PDF que eu vou estar mandando aí, que a Roper vai estar disponibilizando para vocês. Olha que bacana, compartilhar o saber, muito legal. Eu quero bater uma foto de vocês três sorrindo, porque todo mundo é feliz no Instagram. Manda uma foto, um sorriso bacana, 3, 2, 1. Aê! Muito bacana mesmo, para a gente poder guardar essa imagem para sempre aqui desse nosso webinar, que foi muito porreta. A gente arrebentou a boca do balão, a gente deu quase 800 inscritos, é um recorde para essa área. Tá? É muito bacana e eu estou muito feliz. E eu queria passar então agora para um abraço final, 30 segundos para cada um de vocês, pela ordem alfabética inversa. Né? A gente começou pelo Daniel, vamos começar pelo Otávio agora, meu amigo Hagrid. Eu bati uma foto do Otávio aqui, ele parecia o Hagrid do Harry Potter. Ele estava assim parado, assim tal. Aí ele pegou e opa. Né? Eu tava lendo as perguntas. Estava com a cara do Hagrid ali. Tá. Daniel, querido, 30 segundinhos para você aí, dá o tchau para a galera aí. Vamos lá, então. Agradeço aí a presença de todo mundo, né? Agradeço pela Eu chamei o oportunidade. Daniel, vai. Não, vai lá, David. Quer começar o Otávio? Não, era o Otávio para começar, eu que errei. Era a Vai lá, ordem Otávio, inversa. vai. Otávio. Vai lá. Quero agradecer a Roper, né, mais uma vez o convite, a terceira vez que eu falo aqui sobre inteligência artificial, e o Vianney também pelo carinho e atenção com a gente. E disponível, né, deixei minhas informações ali no chat, de WhatsApp e também meu LinkedIn, para quem quiser conversar, bater o papo, referências, artigos, estudos, né, sobre a área, consultoria e implementação também. Um abraço aí, obrigado e até a próxima. Show! Agora vamos lá então, David, que é o nosso homem sanduíche aí, está no meio para a ordem alfabética. David. Então, pessoal, eu achei excelente esse debate. Eu deixei também o meu e-mail aqui, tá? Eu vou colocar também o meu telefone, 395173, acabei de colocar. E agradecer, só gratidão a vocês, gratidão ao Vianney. Vianney, que você seja sempre essa voz, né? Essa voz da nossa comunidade de AD, né? Em prol de um Brasil melhor, mais educado, né? Um Brasil mais coerente, mais justo, né? E eu acho que você está realizando um trabalho fenomenal. Você é a nossa voz. Te amo, Vianney.
Oh, E olha que hoje é Dia dos delícia! Namorados, hein? Mas Ai, delícia! não leve ao pé da Ai. letra, tá? Paga um Cuba bem, né? Tá. Daniel, querido, vamos lá. Agora é para você 30 segundos para poder fechar aqui. Maravilha, quero agradecer em primeiro lugar a ti aí, Vianney, pelo convite, pela indicação também, professor Maurício Garcia, grande referência também, agradecer ele, um querido amigo também, agradecer o Otávio, o David, muito prazer aí em conhecê-los, mesmo que virtualmente, nesse webinar, aprendi muito aí nesses poucos minutos com vocês, obrigado pela oportunidade, a todos os presentes também, que colocaram perguntas aí, né, também agradeço muito pela interação, e me conectem aí via LinkedIn, aí estou à disposição de vocês para a gente poder falar sobre educação e poder transformar esse nosso país aí para melhor sempre. Vianney, mais uma vez, obrigado aí, Estou parabéns. vendo elogios para vocês no chat. Pena que aqui não é que nem no Meet que sobe o coraçãozinho. Se tivesse aqui, estava subindo coraçãozinhos para vocês aqui. Todo mundo agradecendo muitíssimo. E a Roper que agradece, tá? O tempo e a preparação de vocês para fazer esse webinar que realmente arrebentou a boca do balão, tá? Foi muito bacana. Agradeço enormemente. E para fechar, o nosso abraço caloroso a todas as pessoas do Rio Grande do Sul que já estão em recuperação, né? E é um Estado guerreiro, é um povo valoroso, é um povo que já está voltando, é um povo que já está reconstruindo. Então, fica aqui na pessoa do Daniel, que está lá em Lajeado, uma das cidades mais atingidas, né? Na pessoa do Daniel aqui, a gente leva o abraço de toda a audiência, de toda a roupa, de toda a educação brasileira para os nossos colegas do Rio Grande do Sul. Ficamos por aqui. Semana que vem tem mais. Beijo. Fomos. Tchau. Tchau, tchau.